E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente tava falando sobre isso recentemente, porque eu tava lendo um livro, A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, e ele fala justamente sobre isso, sobre até onde o dinheiro traz felicidade, né? E ele chegou à conclusão de que ele tem um teto ali. Um teto. E depois daquilo ele não traz mais felicidade. Então as pessoas às vezes, né, acham que ganhando muito dinheiro elas vão ser super felizes, mas o que a gente mais vê são pessoas muito ricas, com muitos problemas psicológicos, conflitos internos e etc. Cara, porque realmente tem um teto. A gente viajou esse final de semana, né? E aí, no carro, 3h30 dirigindo, e a Cá me contou o livro inteiro. Né? Do Bertrand lá, o livro inteiro e tal. O nome do livro, A Conquista da Felicidade. Eu falei, o que ele fala? A conquista por quê? Porque ele fala que a felicidade a gente não busca, a gente conquista. Olha que... Felicidade de conquista. Né? E aí ela contando todo o livro e tudo mais, e a gente começou num debate. Foi um debate incrível, assim, porque quando você fala, mas o dinheiro como felicidade, mas vocês já eram felizes antes, vocês já eram felizes antes, não sei o que lá e tal. Cara, é muito louco isso, porque depende do que é felicidade, de verdade. Se eu fosse definir o que era felicidade antes, a minha resposta seria muito diferente do que ela vai ser hoje. Então, veja só, antes a gente não podia comprar prazeres. A gente não podia comprar os prazeres que a gente compra hoje. E muitas vezes a gente confunde a felicidade com o prazer. Tá? E a pessoa que confunde a felicidade com prazer nunca vai ser feliz. É isso que o dinheiro vai te ajudar. O dinheiro vai te ajudar a comprar prazer. Né? Então, qualquer coisa vai te gerar prazer e a gente vai achar que é felicidade. Então, poxa, viajar é prazer. Comer é prazer. Né? Qualquer roupa é prazer. Isso não é felicidade. E aí, o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que tudo que é prazer é carnal. E aí é uma coisa particular, tá? E tudo que é felicidade é espiritual. Então a felicidade, ela é algo muito maior. Ela é aquilo que não acaba, é algo que é eterno. Então tudo que é do espírito te traz felicidade. Né? Tudo que é da carne só vai te trazer prazer. Qual que é o problema de você alimentar o prazer achando que isso aqui é felicidade? O problema é que se você ama o prazer, ele nunca vai ter fim. Então, por exemplo, quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Né? Então, comida. Cara, eu contei hoje de manhã isso daí. Quando eu era mais novo, eu e minha prima, a gente fazia campeonato de comer pão na chapa na Praia Grande. Cara, eu te falei isso já? Falou. A gente comia... Você vê, né? O que é o pão na chapa. Pão na chapa, muito cara. baratinho. Olha só. A gente comia tipo 7 pães na chapa. Inteiros, assim, sabe? Com requeijão. O almoço era batata, a gente comia quilos de batata. Então, assim, obviamente que a gente levou para outro caminho isso daqui, mas o prazer faz isso. É igual a pessoa, cara, que começa a ver pornografia. E aí começa de um jeito, de repente, quando ela vê, ela tá, cara, vendo um nível muito profundo de pornografia. Fato. Né? É igual assim, a pessoa que ela. Até quem vai pra balada, Quem vai pra balada, você vai lá, você quer um flerte, drogas, começa a dar prazer. Tudo que é pecado dá prazer. Só que te traz um prazer hoje. Né? Então tudo que te machuca no futuro vai te trazer prazer hoje. Porque senão não faria nenhum sentido você ser um besta que vai se machucar hoje e amanhã. Né? E é por isso que você realiza esse tipo de coisa. A gratificação é imediata. São hábitos que trazem gratificações quase que imediatas. Exatamente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aonde a gente deposita o que a gente ama de verdade. Né? Só que o dinheiro, olha que interessante, por mais que o dinheiro não me traga felicidade, ele fez parte do meu caminho para encontrar a felicidade. Porque hoje eu sou feliz. Se eu fosse pensar no que eu era antes, na definição que eu tenho hoje, eu não era feliz. Eu era alegre, eu me divertia. Pô, a gente se divertia e tal, mas eu não era feliz, porque eu não tinha encontrado o que eu encontrei hoje. Então eu precisei ter dinheiro para poder, na pirâmide de Maslow, resolver tudo que eram meus problemas de base. Então, segurança. Cara, a gente não se sentia seguro, lembra, amor? A gente pegava um ônibus, a gente pegava o Terminal Jardim Ângela. E aí, o Terminal Jardim Ângela era muito tenso. Primeiro que não dava para entrar no ônibus direito. Quando entrava, cara, era uma baixaria o ônibus.
E aí, cara, a gente descia, tinha que andar 2 quilômetros quase, atravessar um estacionamento do Extra, e lá a gente foi assaltado, quase foi assaltado, fugiu de assaltante. Cara, era bizarro. E a gente tinha, como eu trabalhava metendo muito... pau em mais um estabelecimento aqui, no lugar onde tinha os assaltos, entendi? Não, cara, Sem é bizarro. segurança. Então, assim, a gente vivia com medo, cara. A gente vivia com medo. A gente vivia na Zona Sul e a gente era muito inseguro lá, via vídeo de um monte de coisa. Um dia na frente do nosso escritório na Paulista, você lembra, amor? A gente lá, de repente, uma pessoa caída tinha tomado um tiro, cara. Caramba. Então, assim, era muito louco. Então, eu não vivia seguro. Não dá pra você ser completamente... Você precisa da segurança. Então, a gente passou por isso. Hoje a gente se sente seguro. A gente usa carro blindado, né? A gente tem dinheiro, tem segurança. Pô, nossa casa é segura, o escritório é seguro. Tudo é seguro. Então, a gente não se preocupa com isso. Comida, a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Então, tem tantas coisas que não precisa se preocupar. Família. Cara, às vezes dói muito você não conseguir ajudar a família. Pô, nossa família hoje a gente consegue ajudar completamente. Então, a gente passou por tantas coisas que depois de tudo isso, que é o que eu acreditava que seria felicidade, eu encontrei outra coisa e falei, caraca, entendi agora. É isso que eu preciso buscar, é isso que vai me trazer felicidade. E tudo isso foi importante para eu chegar nesse caminho. Então, no meu caso, o dinheiro, ele comprou felicidade, mas como um caminho... Um facilitador. Entendeu? Para eu poder chegar lá. Então, bom, eu acho que talvez, nessa definição, eu não fui sempre feliz. Mas eu sempre fui uma pessoa alegre, automotivada, a gente sempre se deu bem, fez várias coisas juntos, entendeu? É que hoje você é mais feliz do que naquela época também, né? Então, você até poderia ser feliz, mas como hoje é maior... Você vê, aquilo não era felicidade verdadeira. É que a felicidade, ela tá associada a um propósito, né? Pelo menos é o que ele fala. Não, eu acredito nisso que você falou. Na verdade, fiz várias anotações aqui de coisas que eu achei interessantes falar. O primeiro disso, de que prazer é diferente de felicidade, eu lembrei daquele romance do Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, que é sobre um jovem, né? Ele vai para a cidade, ele é um jovem ingênuo, e ele vai começando a se envolver numa vida de prazeres. E tem uma hora que ele faz um acordo sem saber, onde praticamente ele vende a alma dele. E aí tem um retrato dele, ele para de envelhecer e quem envelhece é o retrato. E ele não vê aquilo na carne dele, então ele vai indo pra festa, vai usando droga, vai abusando do sexo, né? E a pintura vai ficando podre. E ele continua daquele jeito. Mas se felicidade é igual a prazer, ele vem e passa, né? Ele é temporário. É um pico. Então tua busca nunca vai acabar. Esse é o ponto. Vai ficar o tempo todo atrás de mais prazer. E o Bertrand Russell é um autor que eu gosto pra caramba. Assim. Eu vejo que a gente lê muitos autores parecidos, Camila. Eu fico com as postagens lá falando do Nietzsche, do Russell. O Bertrand Russell tem uma ideia muito interessante. Ele era um cara que ele foi um dos últimos filósofos a dar contribuições importantes tanto para a filosofia quanto para a matemática. Ele era brilhante. E tem uma história dele em sala de aula que ele disse que nada é mais perigoso do que uma pessoa inteligente munida de uma premissa errada. Porque esse cara, se ele for inteligente mesmo, partindo da premissa errada, vai te convencer de qualquer coisa. Então o cara pode te convencer de que, por exemplo, prazer é igual a felicidade. Porque ele é muito inteligente. Se ele for persuasivo, se ele for carismático, mais ainda, né? É o poder dele. Argumentos que faz isso. E aí um aluno falou pra ele, bom, professor, você é muito inteligente. Então se, partindo da premissa errada, você consegue convencer os outros de qualquer coisa, convença aqui a turma agora de que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell ele parou um tempo, olhou pro quadro, ficou pensativo. Aí foi escrever no quadro assim, premissa errada. 1 é igual a 0. Todo mundo sabe que 1 é igual a 1. Tem como 1 ser igual a 0. Ele falou, partindo dessa premissa, eu vou somar mais 1 de cada lado da equação. Vai ficar 2 é igual a 1. Ele disse, nesse conjunto aqui de 2 está Bertrand Russell e o Papa. E, se 2 é igual a 1, Bertrand Russell e o Papa são a mesma pessoa. Aí todo mundo aplaudiu ele pra caramba. Gênio. Porque ele era um cara, era uma sumidade de fato. Mas isso é só uma curiosidade. Eu já tinha Voltando ouvido essa à questão da felicidade, o Daniel Kahneman também tem um estudo sobre felicidade e dinheiro. Que ele vê justamente isso que você falou, que o Bertrand Russell falou nesse livro que você disse. Ele dizia que dinheiro é igual a mais felicidade no começo. Porque é difícil ser feliz se você não tem segurança, se você está passando fome, ou pior, se as pessoas que você ama estão passando fome. Então, no começo, mais $1, ele fez em dólar, era igual a mais felicidade. Até mais ou menos um teto. E na época do estudo dele, vai mudar de acordo com a inflação, de acordo com onde o pessoal vive, né, poder de compra. Mas para a realidade que ele estava vendo, esse mais ou menos teto era $75 mil por ano. Depois disso, ele falava que cada dólar a mais gerava ganhos, mas eram ganhos cada vez menores, o que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Então ficava uma curva assim, mais dinheiro, mais felicidade, até uma hora que ficava plana. E aí muita gente até se questiona se depois de um tempo até não cai, né? É tanto dinheiro que gera problemas que o cara não gostaria de ter, por exemplo. Sim. Não, dando um exemplo bem fácil e prático. Por exemplo, quando você compra alguma coisa que você desejava muito, você não tinha dinheiro antes para comprar.
E aí, sei lá, no caso do Thiago, que eu sei que ele gosta lá dos jogos. Aí você, putz, é a primeira vez que você finalmente conquista e consegue comprar. E chega na sua casa e fala, caramba! Aí você mostra, aí você fala, nossa, demais! Aí você compra outro. Nossa, muito legal! Aí você compra outro. Legal. Aí você compra outro, já é comum. E depois, se você não consegue comprar, você fala, putz, eu tinha aquilo, eu conseguia comprar sempre, e agora eu nem consigo comprar. Então já não é mais ele deixa de ser uma conquista e passa a ser uma necessidade. Então meio que não tem aquele prazer de chegar, e se você não tiver, ainda causa a dor de não ter. É que, sabe, a gente estava refletindo até nessa mesma viagem sobre o que traz o prazer. Né? O prazer de verdade. E o prazer de verdade, ele não vem do dinheiro em si, ele vem do desfrute do trabalho. Desfrute do trabalho. Ou seja, imagina assim, ó, você tem na empresa alguém, por exemplo, que ganha muita grana e a pessoa começa a ver que ela perdeu sentido no que ela está fazendo. Cara, então ela já não consegue mais desfrutar disso, ela se sente inútil. Então, mesmo ganhando um salário, muitas vezes a pessoa sai, ela se demite. Uma pessoa que ela se aposentou e com grana, ela muitas vezes se sente inútil. Então ela não está desfrutando mais do trabalho que ela está gerando. Ela tem um patrimônio. Então pega um casal onde uma pessoa ela não contribuiu. E ela se sente inútil, mesmo tendo tudo que ela gostaria de comprar. Né? Porque a pessoa não desfruta do trabalho dela. Então o ponto é exatamente, cara, assim, se tudo começa a ficar muito fácil e você já começa a não desfrutar do seu trabalho, você perde o sentido no prazer. Então quando a gente olha para nossa casa, pô, a gente postou o vídeo lá, uma casa legal e tal, e quando a gente olhou para casa, a gente falou o seguinte, cara, o que compra essa casa é o dinheiro, mas o que compra o dinheiro é o nosso trabalho. Então, na verdade, onde está a origem disso? No nosso trabalho. Então, desfrutar do que o nosso trabalho gera, independente do quão relevante ele é o que vai nos trazer esse prazer verdadeiro. Entendeu? E então, assim, essa reflexão foi importante para mim. Então, pô, não é eu ter dinheiro para comprar tudo, é eu desfrutar do que eu estou de fato plantando. Isso é o que me dá prazer. Né? Independente do que eu for comprar. Eu também acho isso. É difícil viver, né? Se a gente for parar para analisar. Porque isso que a Malu estava falando de, você quer, aí quando você tem, você já não quer mais. Aí entra na questão daquilo que a gente estava conversando aquele dia, no amor platônico, de eros, filia e o ágape, né? Que é, o platônico é quando você quer e não tem, quer dizer, você quer, aí você tem e você deixa de desejar. Né? Aí o filia é mais baseado no Aristóteles, que é aquele que você é mais grato pela vida, mais grato pelo que você tem. E o ágape, é ágape o nome? É ágape, né? É o de Jesus, que eu achei surreal. Eu falei, nossa, realmente era um grande poeta, Jesus. É aquele de você amar tudo e todos acima de qualquer coisa, sabe? Aí a gente fica sempre nesse amor platônico de desejar algo, aí a gente conquista aquilo, aí a gente já não quer mais, já não tem mais o mesmo efeito, sabe? Então tem que ter meio que um equilíbrio aí sei lá, na escolha, na sensação de tudo, para você não se perder, né? Porque senão, se você tem muito dinheiro, começa a comprar tudo, e aí, de repente, você percebe que você tem esse poder, né? Porque o dinheiro traz essa facilidade, e aí você começa a perder o prazer nessas coisas simples e fáceis para quem tem dinheiro de conseguir. Aí a gente entra numa pira, né? Entra numa neura onde vai buscar esses subterfúgios do tipo ir pra balada, álcool, droga e etc. Então, viver é muito difícil, né? Devia ter uma faculdade ensinando a viver, assim. Não, mas eu ia dizer... Se for pegar o Sêneca, ele falava que viver significa lutar. Se tá muito fácil, tem algo de estranho. Pode esperar que daqui a pouco o Jordan Peterson falar isso também, o teu que onde o sofrimento vai vir, porque todo mundo aqui é humano, né? Sim. E assim a gente percebe que o dinheiro não é a solução a todos esses... Não. Não, eu ia dizer... eu sei, mas... Enfim, a gente ia começar a falar sobre o fato... Porque aqui a gente está falando de dinheiro, né, também. De como a gente conseguiu conquistar, crescer juntos. E no fim, eu acho que é sempre essa conclusão que a gente vai chegar. De que o dinheiro não vai resolver os seus problemas. Ele é um facilitador. Então, se você tem problemas, provavelmente muitos deles serão resolvidos. Outros, você vai precisar que o trabalho, que os seus sentimentos estejam bem resolvidos.